Bom dia a todos. Estamos aqui dando início a mais um evento na área de infraestrutura, capitaneado pelo SECAP, né, o nosso grupo de altos estudos relativos à infraestrutura no âmbito do Tribunal de Contas da União. Eu queria agradecer muito a presença de todos hoje nesse evento, um evento de extrema importância, um tema bastante relevante e palpitante no nosso país, tomada de decisões em megaprojetos de infraestrutura. Eu tenho a alegria de, então, já para dar início, passar a palavra para o nosso ministro Benjamin Zimmermann, um ministro que tem uma atenção muito grande com o tema da infraestrutura, é um entusiasta desse tema. Então, eu já gostaria de iniciar passando a palavra para o ministro Benjamin Zimmermann. Ministro, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Nicola. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os virtualmente presentes, aos servidores do TCU e aos demais órgãos da administração pública que nos acompanham, em especial os ilustres palestrantes de hoje, o professor da Universidade de Oxford, Bent Flubiar, o diretor de projeto de infraestrutura do governo do Reino Unido, Javier Encinas, e o secretário interino de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da Economia, Pedro Capelupi. É uma honra para o Tribunal de Contas da União termos os senhores conosco nesta manhã. E a minha saudação, ela também é realizada em nome do nosso presidente, ministro José Múcio Monteiro, que não pôde participar do evento e me deu a honra de substituí-lo. Esse evento está sendo transmitido em português e em inglês pelo canal do TCU no YouTube. Então, saúdo também todos os cidadãos brasileiros que nos acompanham e os colegas de outros países que vão assistir às discussões de hoje e interagir com os palestrantes por meio de perguntas no chat. Começamos, então, mais um webinar do TCU sobre um tema de extrema relevância e bastante custoso, especialmente para o nosso país, o processo de tomada de decisões em megaprojetos de infraestrutura. É de conhecimento de todos que o Brasil tem dimensões continentais, abundância de recursos naturais e uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes, espalhada por todo o território nacional. E para possibilitar a locomoção dessas pessoas, a prestação de serviços públicos de qualidade e o acesso à água potável, à energia elétrica, ao saneamento básico, por exemplo, são necessários megaprojetos de engenharia. Projetos estes cujos nomes o brasileiro já está acostumado a ouvir, como, por exemplo, a integração do Rio São Francisco, a Ferrovia Norte-Sul, a refinaria Abreu e Lima, Porto de Santos, usina nuclear de Angra 3, dentre outros. Porém, infelizmente, acostumamos-nos a ouvir a respeito desses projetos, não por suas entregas e êxitos, mas sim por seus problemas, pelos investimentos não concretizados, pelas dificuldades na conclusão das obras e, não raro, por esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público. Um dos exemplos mais marcantes e tristes é o caso da refinaria Abreu e Lima, também conhecida como Refinaria do Nordeste, RENEST, em Pernambuco. Eu sou relator dos diversos processos que tangenciam questões vinculadas à construção e às decisões negociais que permitiram a conclusão da refinaria Abreu e Lima. E eu cito como exemplo o Acórdão 2677-2018, plenário de minha relatoria, onde nós condenamos por superfaturamento. Esse é um dentre vários ex-gestores da Petrobras e mais duas empresas construtoras, no sentido da devolução de 1,95 bilhão de reais, solidariamente aos cofres da estatal. Aqui a gente estava falando das unidades de hidrotratamento, unidades de destilação atmosférica, são contratos gigantescos que somam 1 bilhão de reais, mais de 1 bilhão, 2 bilhões de reais. As falhas na elaboração desse megaprojeto contribuíram para que o dano aos cofres públicos tenha se concretizado. Há um outro processo que merece destaque, o 26.363/2015, em que o tribunal buscou analisar a gestão da implantação da RENEST. Esse é um processo extremamente complexo, que ainda está em curso. Há 2 semanas atrás,
houve uma decisão que levou à aplicação de sanções às diversos gestores, né? Mas que determinou também que se buscasse avaliar o débito através da implantação da TCE decorrente de decisões equivocadas gerenciais na definição da refinaria Abreu e Lima. A refinaria Abreu e Lima foi concebida originariamente para refinar o petróleo venezuelano, que é um petróleo pesado, com muito enxofre, e que exige algumas unidades fabris específicas. E daí nasceu um projeto hipertrofiado da refinaria, com 2 trens de refino, com unidades de hidrotratamento, unidades de destilação atmosférica. Algumas unidades fabris desse megaprojeto foram abandonadas, foram descontinuadas, porque nenhum petróleo venezuelano, afinal, foi refinado ou será refinado dentro de uma visão de prognóstico de médio e longo prazo. A grande verdade é que a concepção do projeto partiu de uma visão errônea de que haveria esse pacto Venezuela-Brasil, que nunca se concretizou, mas o problema não é não ter se concretizado, ele nunca foi aperfeiçoado, nunca, afinal, pôde ser tido como uma premissa crível, apta a balizar as decisões que deveriam ter sido tomadas no âmbito da RENEST. Outro exemplo de obra de grande porte, com problemas de planejamento e integração e operacionalização, é o projeto de integração do Rio São Francisco. Esse também é um projeto em que nós fomos o relator da análise originária, né, dos estudos de viabilidade do projeto básico. E eu me lembro muito bem que convocamos o ex-ministro Ciro Gomes e outros gestores, governadores, para discutir o projeto. E percebemos uma falta também de planejamento adequado, os estudos nos pareceram precários, as alternativas eram avaliadas de forma muito rasa, né, sobre o prisma econômico, né, os fluxos de caixa descontados partiam de uma visão simplista, né? Então, por exemplo, havia uma comparação entre a construção de adutoras, né, e de canais, tal como é feito hoje, 2 grandes canais, né, versus a dessalinização da água do mar. E a grande verdade é que o estudo levava a um empate técnico, né, e financeiro entre as duas propostas. E havia déficits políticos de decisão, isso tudo mostrando que esse projeto nasceu com problemas, e daí não surpreende, né, que até hoje ele não foi concluído. Já houve um investimento da ordem de 17 bilhões, eu me lembro que originalmente, bilhões de reais, originariamente ele foi concebido no projeto básico com um orçamento de 4 bilhões de reais, e ele por si só não é suficiente para disponibilizar a água, né, no Nordeste setentrional. São necessárias obras horizontais, né, para escoamento da água que é levada ao Nordeste setentrional, construção de açudes, e essas obras também não estão sendo levadas a cabo na sua inteireza. Bem, como evitar, então, que esses problemas aconteçam? E, principalmente, como garantir a entrega de serviços de qualidade à nossa população tão sofrida? O Tribunal de Contas da União certamente tem cumprido um papel importante na busca por soluções para questões como essa. Mais uma vez eu digo, o Tribunal de Contas é um player, né, que se insere num contexto complexo, né, que envolve empresas, envolve poder concedente, agências reguladoras, órgãos que tomam a si o encargo de realizar projetos. O tribunal tem que ter cuidado, ele tem que saber respeitar os espaços discricionários de decisão dos gestores, a liberdade das empresas privadas e apoiar institutos que permitam que a própria empresa privada traga a sua eficiência natural para ajudar o Estado na concepção dos projetos. Há institutos ainda novos que ainda precisam ser usados com mais intensidade, o processo de manifestação de interesse que permite a um particular se habilitar a entregar ao Estado estudos e projetos que possam ser utilizados pelo Estado, e ele, fazendo isso, também pode participar
da licitação da obra, há leis novas no Brasil, todo um conjunto normativo que tenta incentivar a adoção de mecanismos de divisão de risco com o mercado, com as empresas privadas, afastando uma visão muito tradicional do Brasil de centralizar todas as competências no campo da infraestrutura na órbita estatal, não só na parte de estudos, regulação, mas até, eventualmente, ainda executando diversas obras importantes. Das obras que eu citei que houve problemas, a refinaria Abreu Lima foi construída pela Petrobras, a integração do Rio São Francisco é obra do governo federal. Então, essa atuação do tribunal é uma atuação dialética, complexa, difícil, que é feita com altos e baixos. O tribunal, nem de longe, reconhece que detém o conhecimento da verdade. O tribunal tem uma tarefa dificílima, porque interage com múltiplos órgãos que têm um conhecimento aprofundado da questão e, portanto, o nosso dever, a nossa competência é trazer hipóteses, formular dúvidas, suscitar reflexões, tudo de forma que o estudo de planejamento seja feito de uma forma mais eficiente, otimizada, pela atuação das nossas equipes e dos ministros. A fiscalização de obras com recursos federais é um dever constitucional atribuído a essa Corte de Contas. Nós fazemos isso há muitos anos, há 24 anos, por meio de um sistema chamado Fiscobras, que é um sistema em que nós fazemos um raio-x das obras públicas, ou de algumas obras públicas, identificamos irregularidades, podemos postular que sejam descontinuados os recursos financeiros e orçamentários pelo Congresso Nacional a obras que tenham indícios de irregularidades graves, permitimos a correção dos problemas muito rapidamente, isso é talvez o maior benefício do Fiscobras, né? Verificando indícios de irregularidade, já podemos noticiar os fatos aos órgãos e entidades responsáveis pelas obras, e eles podem rapidamente, em alguns casos, incorrer na solução dos problemas, afastando os sobrepreços e as falhas. E, além disso, o tribunal teve, por meio de um processo relatado pelo ministro Vital do Rego, analisou 38 mil contratos em 2018 e verificou que 14 mil estavam paralisados. Qualquer estudo no Brasil que utiliza bancos de dados públicos tem um problema, porque os nossos bancos de dados nem sempre trazem a realidade, eles dependem, para a catalogação dos dados, de uma série de premissas que muitas vezes não são racionalizadas. Para mostrar a vocês, nós fizemos uma atualização desse levantamento, reduzimos para 25 mil contratos e verificamos que havia 7.600 contratos paralisados, 30% das obras. Comparando a primeira análise com a segunda, poderíamos deduzir que houve uma diminuição de 50% dos contratos de obras paralisadas. Mas isso não significa uma melhoria nas respectivas políticas públicas. Isso é muito mais uma decorrente, de diminuição das obras paralisadas, da alteração de critérios adotados pelos órgãos gestores no gerenciamento dos bancos de dados. O que é uma obra paralisada? Essa é uma questão que pode ser definida a partir de diversas premissas. Essas premissas mudam os números. Bem, essa questão pode ser terminada porque o TCU, desde 2007, exige que haja implementação do Cadastro Geral de Obras no governo federal. Essa determinação ainda não foi implementada, há anos de tratativas, e há finalmente uma decisão de 2020 desse ano de minha relatoria, quando nós fixamos prazo improrrogável para o pleno cumprimento da determinação de implantar o Cadastro Geral de Obras Públicas no governo federal. Bem, essa é uma rápida descrição de cenário, né? Obviamente tendenciosa. Eu peguei exemplos que me interessavam, como sempre, e apesar das falhas, é preciso também dizer que há bons exemplos de eficiência também no Estado brasileiro. Lamentavelmente, entretanto, a NET, o resultado final não parece interessante. As falhas nos parecem exceder as virtudes nesse campo de decisões e de planejamento de megaprojetos de infraestrutura. Daí a razão de nós
patrocinarmos esse webinar, a sua necessidade, o seu interesse. É importante que haja uma sólida estrutura de compliance nos órgãos gestores e uma cultura de planejamento harmônico com os anseios da população, e isso certamente contribuirá para a entrega de empreendimentos. Por certo, mais do que a adoção de sistemas de compliance de algebreira, que estão aí no mercado, o importante é operacionalizá-los de verdade, né? Ou seja, em muitos casos no Brasil há um modismo de compliance, né? E são feitos canais de denúncia, sistemas de códigos de ética, sistemas de freios e contrapesos, mas quando você vai ver, na verdade, o órgão nem sabe se esses sistemas estão operando, se eles estão sendo operacionalizados e, afinal, são eficientes para melhorar o planejamento, no nosso caso, dos megas projetos de infraestrutura. Bem, nós queremos beber da fonte internacional, por isso convidamos pessoas que têm uma qualificação extraordinária, e é por isso que declaro abertos os trabalhos dessa manhã e desejo a todos produtivos debates. Tenham todos um excelente webinar. Muito obrigado. Ministro Zimmermann, muito obrigado pelas palavras, pela abertura, trazendo grandes exemplos, né, de grandes empreendimentos e do tamanho da encrenca, digamos assim, que o nosso país ainda enfrenta. Eu queria trazer mais 2 exemplos, ministro, complementando, né, mostrando que a encrenca é tão grande que mesmo empreendimentos, às vezes, de menor porte, acabam enfrentando também dificuldades, né? Eu destacaria, por exemplo, as unidades de saúde. Nós temos muitas UPAs, unidades de atendimento para a área de saúde, iniciadas e paralisadas pelo caminho, ou mesmo até concluída, mas não funcional, não está operando, porque não houve planejamento para alocar recursos para equipar essas unidades de saúde e contratar os profissionais da área de saúde. Seriam encargos do município que muitas vezes não tem disponibilidade de recursos e orçamento para isso. Vejam que pequenas obras ainda sofrem um problema de um planejamento não tão bem estruturado, e com isso a funcionalidade do objeto acaba sendo comprometido. E um outro empreendimento que eu queria aproveitar para trazer e discutir também, esse cuidado que o ministro Zimmermann comentou, que o tribunal toma em termos de dar deferência às decisões do gestor. Eu queria trazer um exemplo de um trabalho feito no tribunal em relação ao Morro dos Cavalos, um empreendimento na BR-101 de Santa Catarina, em que o tribunal proferiu uma medida cautelar, suspendendo uma licitação, em função de, no mesmo estado, rodovias próximas a essa, que alimentariam, inclusive, esse trecho que estava sendo licitado, estavam paralisadas por falta de recurso. Então, nós tínhamos 2 contratos executados pelo órgão responsável pelas rodovias, que estavam paralisados por falta de orçamento, mas o mesmo órgão pretendia realizar uma 3ª licitação para um trecho contíguo, né, que viria logo depois, alocando ali 18% do orçamento previsto para aquele ano, ou seja, nem mesmo o orçamento daquele ano para esse novo empreendimento estava disponível, era 18% do orçamento do ano, sendo que eu estou falando de um empreendimento de mais de 300 milhões de reais. Então, vejam, seria de fato uma livre decisão do gestor iniciar um 3º empreendimento com apenas 18% do recurso necessário para aquele ano, para esse novo empreendimento, já tendo 2 outros empreendimentos paralisados por falta de orçamento no mesmo estado e próximos e conexos a esse empreendimento. Então, o tribunal adotou o acordo 502 de 2017 do plenário, do ministro Augusto Scherman, suspendendo a realização dessa licitação. Na época, houve uma grande discussão, né, da atuação, se de fato o tribunal estaria adentrando ou não no limite de atuação do gestor, que o gestor é que tem que tomar essa decisão. Eu acredito que foi uma decisão bastante cautelosa do tribunal, com bastante zelo pela boa aplicação dos recursos públicos. Então, trazendo mais 2 exemplos de outros empreendimentos, da própria discussão dos limites de atuação do tribunal, eu gostaria de passar, então, a palavra para o nosso secretário da CEINFRA Operações Especiais. Hoje nós temos uma secretaria na área de infraestrutura que cuida especificamente dos processos desdobrados da Operação Lava Jato. Tal a magnitude e complexidade desse processo, nós temos uma unidade específica que cuida disso, e o secretário Rafael de Bello vai complementar, então, essa abordagem inicial. De Bello, por favor. Muito obrigado, Nicola. Um bom dia a todos. Enquanto eu coloco a apresentação, eu aproveito para cumprimentar a todos na pessoa do
ministro Benjamin Zimmer, na pessoa do Nicola, da Coinfra, e também os nossos convidados, palestrantes, professor Bente Flubiar, professor Javier Encinas, doutor Pedro Capelupi. Todos conseguem enxergar a apresentação? Ainda não, de Bela. Ainda não? Me desculpe, deixa eu retornar. Tá. Agora sim. Estão conseguindo enxergar? Não, não apareceu. Agora sim? Agora sim. Não está em tela cheia. Agora está ok. Muito obrigado a todos. Então, saudando a todos, rapidamente, nós somos da Cinfra Operações, como bem colocou o Nicola, somos da Coinfra, e o objetivo da unidade é combater e prevenir a corrupção em infraestrutura e cuidamos dos casos da Lava Jato. Apresentaremos o projeto Viabilidade em Foco, que é desenvolvido em parceria com a GIZ, financiadora alemã, a quem, desde logo, eu agradeço pelo apoio. Temos a apresentação, quem cuida desse tema lá na secretaria é o Davi Gruba, que é o nosso professor, e vamos adiante numa rápida apresentação. O projeto o projeto Viabilidade em Foco surgiu a partir de uma ideia premiada no Reconhecer, que é um prêmio do Tribunal de Contas da União, em 2017. A parceria com a GIZ busca o levantamento das melhores práticas nacionais e internacionais, e os consultores, professor Leomar, da USP, e professor Rajão, da UFMG, são os convidados. Esse prêmio Reconhecer de 2017, ele se baseou muito no trabalho do professor Bente Flubiar. Foi a base fundamental do trabalho. E aí foram 2 artigos citados, de 2002 e 2006, nesse trabalho que é o foco da nossa apresentação. Primeiro, rapidamente, o problema. Qual é o problema que nós temos, né? Um exemplo rápido: os estádios brasileiros da Copa custaram 50% a mais, conforme o Tribunal de Contas da União apurou. Essa reportagem de 2014, 9 dos 12 estádios, ou seja, 75%, foram alvos de crimes como cartel e propinas. Só o estádio Mané Garrincha, que é o estádio nacional aqui em Brasília, custou quase o dobro do que deveria custar. E o projeto de todos, e aí as obras e reforma de todos os estádios, os 12 estádios, pularam de 5 bilhões para mais de 8 bilhões. E hoje são considerados verdadeiros elefantes brancos, cujas receitas sequer cobrem os custos de manutenção. Esse é o nosso problema. Conforme o ministro Benjamin Zimmer muito bem citou, a refinaria Abreu Lima, chamada Refinaria do Nordeste, também foi alvo de inúmeras auditorias do tribunal. Eu cito esse acórdão o 3052 de 2016, do TCU, que mostra claramente, além do superfaturamento de bilhões de reais, que o projeto inicial, a previsão inicial de gasto era da ordem de 2 bilhões de dólares e saltou para 26 bilhões de dólares caso a obra fosse inteiramente concluída. Esta inviabilidade de 19 bilhões de dólares, hoje corresponde a cerca de 100 bilhões de reais, seria suficiente para fazer 12 vezes o conjunto de 12 estádios. Ou seja, 8 bilhões o conjunto dos 12 estádios, daria para fazer 12 vezes esses estádios. Então, esta mostra a magnitude do problema. Nós temos, então, a camada mais superficial do problema, nós vamos abordar a corrupção mais adiante, seria a propina, que é paga a agentes públicos para poder viabilizar contratação de projetos inviáveis. Mas nós temos também o superfaturamento, que é algo que está acima da linha d'água e nós conseguimos enxergar. Mas o que muitas vezes não conseguimos enxergar é a inviabilidade do projeto, é a realidade de várias obras, infelizmente. E se nós pegarmos o ciclo de qualidade, que é o PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir para melhorar, nós temos aí um problema que nós temos um círculo vicioso quando não olhamos essa inviabilidade. Então, queremos um círculo virtuoso. Bom, a má alocação de recursos, como muito bem colocada pelo ministro Zimmer e pelo Nicola, a viabilidade fraudada para iniciar projetos desnecessários acaba retirando recursos escassos dos projetos necessários. Esses são os verdadeiros efeitos das falhas de viabilidade. Conforme muito bem colocou o Nicola, as unidades de pronto atendimento da área da saúde têm vários problemas, assim como as creches e escolas do FNDE. Bom, deturpação estratégica e corrupção.
A deturpação estratégica, numa expressão colocada pelo professor Bent Flubiar, 2008, ou Strategic Misrepresentation, é uma apresentação deliberada de dados falseados, de modo que subestimam-se os custos, superestimam-se os benefícios para poder viabilizar. E aí nós temos esta situação, né? Aquele que estima corretamente, que faz estudos técnicos robustos, com custos, prazos e benefícios bem definidos, ou seja, aparenta uma obra ser muito clara, ele acaba sendo afastado do mercado, acaba sendo vencido, derrotado por aquele que frauda os estudos, cujo foco acaba sendo por inaugurar algo que a gente chama de pedra fundamental da obra, ou seja, iniciar a obra acaba sendo mais importante do que concluí-la. E a competição por recurso escasso ganha, e nessa competição por recursos escassos, ganha o projeto que parece ser mais viável, resultando no incentivo perverso, incentivo contrário ao interesse público. E qual a influência da corrupção em todo esse quadro? É o que o projeto Viabilidade em Foco também tenta avaliar. Este caso, Pedro Baruch, que era o ex-gerente de serviço da Petrobras, muito conhecido na Lava Jato, ele sozinho se comprometeu a devolver 97 milhões de dólares e já teria devolvido algo em torno de 180 milhões de reais. Esse foi o valor de propina que ele tinha no exterior. A propina acaba, então, sendo um investimento para aqueles que desejam falsear os estudos, ou seja, isso gera superfaturamento e o lucro ilegítimo. Então, esse infográfico aí do site G1, ele mostra o pagamento de propina e o recebimento de favorecimentos, recebimento de obras superfaturadas, leis para pagar menos impostos, enfim. E aí eu cito também esse filme do Netflix, A Lavanderia, muito conhecido pela atriz Meryl Streep, que mostra toda a lavagem de dinheiro, esse processo de corrupção em obras, inclusive, citando a Lava Jato no Brasil. E aí vem a pergunta, se o corrupto ganhou uma porcentagem do valor da obra, seria a propina, por que ele vai deixar de executar uma obra inviável ou superfaturada? Afinal de contas, quanto mais superfatura, mais ele ganha. Este é o problema. Quais são os avanços, então, nesta temática, que o projeto Viabilidade em Foco visa detalhar? O primeiro, nós temos o Five Case Model do Reino Unido, temática que o professor Javier Encinas vai apresentar, e na sequência temos o Reference Class Forecasting, que é o trabalho do professor Bent Flubiar. O Five Case Model aborda 5 dimensões: estratégica, econômica, comercial, financeira e de gerenciamento, que será melhor detalhada na apresentação do professor Javier Encinas. Nós temos o Reference Class Forecasting, que busca melhorar a acurácia das estimativas com base em experiências passadas. Então, no Viabilidade em Foco, no artigo de 2017, elaborado pelo Davi Gruba, pela Cíntia Berberian e pelo Ivan Santilo, que ganhou o prêmio Reconhecer, é citado o artigo do professor Bent Flubiar, de 2006, e que contrapõe o pensamento tradicional de que o projeto complexo se concentra muito em detalhes, nas características únicas e especiais do projeto, seria chamada visão interna, que acaba resultando em previsão futura de custos e demandas muito otimista e, por vezes, deturpável. Em contraposição, tem-se o método Reference Class Forecasting, que prega uma análise sistemática do planejamento em 3 passos, né, que seria uma visão externa, abordando projetos semelhantes e calculando distribuição de probabilidades. O professor Daniel Kahneman, que é o vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2002, apresenta sobre esse tema, o Reference Class Forecasting, também no seu livro Pensando Rápido ou Devagar. Ele cita as análises do professor Flubiar, que se destinam a orientar as autoridades que concedem as licenças para esses megaprojetos. Os tomadores de decisão precisam de uma verificação realista dos custos e benefícios antes de tomar uma decisão pela aprovação do projeto, como bem colocou o Nicola no exemplo em que só se tinha 18% dos recursos para realizar uma obra. E a mensagem final a todos seria: sem combater a previsível ineficiência na alocação de recursos, o dinheiro dos pagadores de impostos nunca será suficiente para desenvolver a infraestrutura no Brasil. Os executivos precisam tomar decisões e fazer as obras necessárias, mas devem fazê-los com responsabilidade e respeitando o devido accountability, ou a prestação de contas à sociedade. Agradeço, Nicola, e continuemos. Obrigado, de Bello. Eu gostaria de aproveitar para registrar a presença, a participação do conselheiro Robson Braga, presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Nós temos
no TCU o CECAP, o Centro de Altos Estudos, composto por vários conselheiros que não são internos do tribunal, mas buscando justamente abrir, ouvir o tribunal, receber críticas, sugestões de como o tribunal pode atuar, e o conselheiro, então, Robson Braga, está participando conosco, agradecer muito a presença dele. Nós teremos, numa etapa final, uma etapa de perguntas e respostas, então eu já faculto a equipe que está assistindo, nossos colegas que estão assistindo pelo canal do YouTube, realizar perguntas para que a gente possa consolidar e apresentar no final do evento. Tem algum áudio aberto? There's a mic opened. Vamos passar então agora para Okay, so let's a apresentação do professor Javier. go to Javier Encina's presentation, which is Director of Infrastructure Problems of the UK, and is an authority of infrastructure and projects of the UK. He specialized in infrastructure and finances throughout his career. He has advised Gerencia os programas internacionais de consultoria e treinamento da IPA. Eu queria destacar o quanto nós somos entusiastas do modelo do Five Case Model, que tem sido bastante discutido e participado. O Ministério da Economia tem sido um dos parceiros nessa missão aí. O tribunal tem alguns colegas que têm feito treinamentos, né, no modelo Five Case Model. Enfim, então temos buscado aprender e fazer o nosso dever de casa para também contribuir no cumprimento da nossa missão institucional do TCU, que é contribuir com o aprimoramento da administração pública. Eu queria passar a palavra, então, para o professor Javier Encinas. Por favor, fique à vontade. O senhor tem 20 minutos para a apresentação. Bom dia a todos, and thanks a lot to TCU and to the Brazilian government for inviting me to join this prestigious panel and of course to share with you all the UK and the Colombian experience in using the Five Case Model for preparing, appraising and approving investment proposals. So many thanks to Minister Simler, to Nicola, to Rafael, to Pedro and of course to Professor Cuba Pedro, sharing this panel with me. por compartilhar esse painel comigo. Meu nome é Javier Encinas, somos parte do grupo de infraestrutura e de autoridade de infraestrutura e projetos. Desculpa, deixa eu só tentar passar para o próximo slide. Okay, então, gostaria de falar um pouco sobre a minha unidade, vai levar uns 2 minutos. Nós no governo reportamos ao governo a parte de finanças e também ao... A IPA trabalha com o Centro de Experiência e Infraestrutura de megaprojetos, mais ou menos 70% das pessoas trabalhando conosco, eles vêm do setor privado e têm um histórico na área, e no serviço público também. Somos basicamente uma unidade privada e pública. Nós apoiamos megaprojetos individuais, mas nossa maior parte é construção de megaprojetos ao redor do mundo. Nós temos 3 P's de entrega de projetos: o princípios, pessoas. Os princípios é ser básico desde o começo do projeto para todos os projetos, pessoas para construir para formar um time flexível, profissional e forte, e a performance para assegurar que os projetos sejam entregues nos resultados esperados. Esse aqui é o nosso site, eu vou deixar o nosso link aqui, se vocês quiserem ver um pouquinho mais do que fazemos. Agora eu vou falar um pouquinho do Five Case Model, porque eu podia gastar horas falando disso, porque é realmente o nosso esqueleto do nosso projeto. A ferramenta para preparar e aprovar investimentos e propostas. Isso é tudo que envolve dinheiro público. Então, a implementação ou desenvolvimento de um programa ou deliberação de um projeto envolve dinheiro público. Tudo que envolve no dinheiro público no Reino Unido tem que incluir o Five Case Model. Essas são as seguintes características que o tornam muito especial. Primeiramente, a ferramenta estruturada, ele mostra passo a passo o que fazer e como fazer. Então, diz para as pessoas, para aquelas pessoas que estão apresentando a proposta, o que esperamos delas.
e as dizemos como fazer, o que esperamos que elas façam, como conduzir uma análise de custo-benefício, como fazer alocação de risco e de recursos. A seguinte é uma ferramenta multidimensional, porque diz de uma forma holística todos os passos para atingir as 5 lentes chaves, a dimensão, a estratégia econômica. A próxima é a ferramenta interativa, porque analisa 5 dimensões simultaneamente, as que mencionei antes, comercial, financeira, de gestão. Então, são todas ligadas. A seguinte é multi-estágio, porque desenvolvimento e análise em 3 estágios. Chamamos de desenvolvimento estratégico de negócios e completo de negócios, o caso completo de negócios. É o SOC, o OBC e o FBC. E a ferramenta seguinte é dinâmica, que você aprende com o tempo. Ele acompanha o desenvolvimento do projeto pela sua vida útil. Então, a companhia, a empresa, no desenvolvimento do projeto, durante o seu ciclo de vida, do momento que é concebido até o final deste projeto. Então, o objetivo principal do 5Ks Model é se assegurar de que os projetos certos são selecionados e entregues da forma correta. Isso é muito importante, eu vou voltar a falar disso em um segundo. Então, essa é a estrutura do 5Ks Model. É baseado em 5 dimensões chaves e cada dimensão pede traz uma pergunta para o projeto. Então, o primeiro é o caso estratégico e pergunta: esse projeto é necessário? Para começar, temos que entender qual é o problema que queremos abordar. Então, para que a gente possa saber qual é o problema que devemos resolver. Em alguns casos, nós não precisamos investir em infraestrutura para resolver um problema. Nós precisamos utilizar melhor os recursos que queremos mudar. Algumas vezes, nós não precisamos investir em estruturas novas. Às vezes, só expandir, reabilitar algum recurso que temos. Em alguns casos, sim, precisamos investir em infraestrutura, mas precisamos entender primeiro qual é o problema para entender se o projeto que queremos desenvolver é realmente necessário. Nossos recursos são muito limitados e é por isso que perguntar essa pergunta é muito importante. O projeto é necessário? A segunda dimensão é o caso econômico. Nesse caso, a pergunta é: esse projeto desejado, se ele é desejável pelo ponto de vista value for money, se ele é a melhor opção para resolver esse problema, no caso estratégico. Presumindo que o problema que eu quero resolver eu preciso me locomover da região A para B. A melhor opção poderia ser uma estrada, poderia ser um trem, poderia ser um projeto de transporte. Então, é a relação qualidade-preço, né? Essa variedade do mesmo projeto, por exemplo, se eu vou ter 2 faixas, 3 faixas, 4 faixas na rodovia, por exemplo. Isso é uma pergunta separada da segunda pergunta: qual é a melhor opção da Procuradoria para entregar a melhor opção de projeto? Então, uma vez que você descobriu o melhor projeto, e aí você pergunta qual é a melhor forma de fazê-lo acontecer. É melhor fazer como um PPP, por exemplo, é uma concessão, ou PFI, tipo de PPP, ou uma aliança estratégica, ou investimento em conjunto, etc. Então, essa é a opção. O próximo caso é o caso comercial. Nesse caso, faça a pergunta: esse projeto é viável da forma comercial, ou podemos bancá-lo? A próxima pergunta é financeira. Esse projeto, nós conseguimos pagar esse projeto? E o management case, o caso de gerenciamento, esse projeto pode ser entregue pela autoridade? E se operamos ou mantemos a nossa infraestrutura original? E isso, se conseguimos pagar, né? A primeira é: quanto custa para
para desenvolver e manter esse projeto. Esse é o custo financeiro, a questão de dívidas, inflação, e você precisa ver isso no período de 25 anos, pelo menos. É uma pergunta relacionada ao financiamento do projeto. A pergunta difícil dessa parte é como eu vou pagar essa estrutura. Então, a maioria dos países focam no financiamento, né? Eu posso contratar consultores, eles podem me dar estimativas financeiras e de custo, mas a questão importante é como eu vou pagar essa estrutura. É pelo dinheiro de contribuintes, ou dos usuários, ou temos um número de formas que esse projeto pode ser pago. Então, novamente, são duas perguntas muito importantes. E o último caso é se esse projeto é viável. Mais uma vez, é muito, muito, muito importante se a autoridade é capaz, se tem recursos o suficiente para entregar esse projeto. Tem o poder necessário, tem a quantidade de pessoas necessária, tem os orçamentos necessários, tem uma tabela de tempo, né, de uma programação confiável. Então, com todas essas questões, eu posso assegurar que esse projeto é viável, se dá para pagar, se dá para entregar. Então, agora, quando falamos dos benefícios do Five Case Model, o primeiro benefício é que ele provém aqueles que estão envolvidos na identificação do projeto, aqueles que estão envolvidos na preparação do projeto e aprovação do projeto, na deliberação, na auditoria do projeto. No Reino Unido, todo mundo, o setor público e privado, todos usamos o mesmo modelo, o Five Case Model. E isso dá o escopo transparente na preparação para propostas de gasto. Então, usamos para preparar os projetos. E também na aprovação do projeto. Então, aqui no Reino Unido, na fase de aprovação, é apenas dois lados. Eles todos usam o mesmo modelo. E também nos ajuda a tomar decisões baseadas em evidência, gerir riscos de uma melhor forma e, mais importante, nos dá todas as informações que necessitamos para nos prepararmos para uma auditoria. Ele dá a trilha que os auditores, como, por exemplo, o TCU, vai requerir do projeto. E aí focamos nas perguntas corretas e nas estruturas corretas para responder essa auditoria. Ele é como se fosse o DNA, o esqueleto e a história do projeto, a justificativa do projeto. Os motivos pelos quais eu decidi fazer esse projeto. Então, em resumo, esses Five Case Model, ele dá uma base para o projeto, ele dá consistência, transparência e continuidade. Como devemos fazer para preparar um projeto para uma auditoria, por exemplo? Consistência, porque sabemos que esse modelo é usado para todos os projetos em todos os setores no país todo. E algo que sabemos que já usamos no passado e que estamos usando agora e vamos usar no futuro. Então, transparência, consistência e continuidade são os três muito importantes. Também é muito fácil adaptar esse modelo, porque ele é flexível, ele é eficiente, efetivo e é a melhor prática. O G20 da Argentina reconhece como o melhor projeto de preparação de infraestrutura. Agora vamos falar da experiência colombiana de adaptar e adotar e promover o Five Case Model. Antes de falar da Colômbia, deixa eu falar um pouco sobre a infraestrutura global, que é um programa que nos permite trabalhar com outros países, levar o Five Case Model
para todos esses parceiros. Então, o GIP, o Global Infrastructure Program, é uma cooperação técnica de um esquema de infraestrutura fundada pelo Reino Unido, governo do Reino Unido, que apoia os programas mundiais bilaterais. O nosso GIP é o único programa global focado especificamente no desenvolvimento de infraestrutura. Lembra que estamos falando, nós reportamos ao Tesouro e o Ministério de Desenvolvimento baseia o nosso modelo de adaptação. Então, isso é uma iniciativa do governo do Reino Unido que atravessa o país e o mundo. Nós implementamos a adaptação de ferramentas que nos acostumamos a usar no Reino Unido para a infraestrutura. São 3 ferramentas principais que vocês vão conhecer. Mas também o mapa, nossa ferramenta para iniciar projetos. E nós apoiamos os países na capacity building, na implementação disso. Acreditamos que a função do aprovador de projeto precisa ser centralizada, precisa ser internacionalmente. Principalmente no caso da Colômbia, nós provemos suporte técnico para o desenvolvimento de projetos reais. Então, resumindo, o GIP ajuda países parceiros em sistemas de infraestrutura e, ao fazer isso, queremos promover crescimento econômico inclusivo, reduzir pobreza, apoiar a igualdade de gênero e todas essas questões. Bom, vamos seguir adiante. É tudo sobre Colômbia. Por que Colômbia? Por que decidimos usar Colômbia como um piloto para toda a América Latina, como parte do nosso programa? Primeiramente, é porque temos um longo relacionamento com a Colômbia. Temos trabalhado com eles ao longo de 12 anos, os conhecemos muito bem, eles nos conhecem muito bem e sabemos que conseguimos trabalhar muito bem juntos. Também a Colômbia é um parceiro ideal do ponto de vista econômico, político. A Colômbia tem um histórico de estabilidade econômica, desenvolveu um programa, um dos mais sofisticados de PPP da região, e tem um grande potencial de investimento, claro. No entanto, como sabemos, um grande desafio permanece e persiste na Colômbia. Por exemplo, temos um sistema de governo originalmente local. As autoridades locais têm muita responsabilidade sobre planejamento, gastos, entrega, mas tem falta de recursos técnicos e financeiros para atingir esses objetivos. Também as ferramentas e os processos, toda a documentação usada na Colômbia durante o processo de desenvolvimento é viável, mas ele resulta em altos custos, perda de deadline, de prazos, custo excedente. Então, esse Five Case Model, essa abordagem, pode trazer transparência, consistência e continuidade para o projeto de desenvolvimento da Colômbia. Ao fazer isso, esperamos diminuir custos de transações e melhorar a qualidade de infraestrutura na Colômbia. Isso, na verdade, talvez consiga liberar o potencial que a Colômbia tem. Nesse caso de impacto, temos trabalhado com o GIP na Colômbia há 3 anos e meio agora. E o legado para nós tem sido a coisa mais importante desde o primeiro dia. Temos nos perguntado o que vamos deixar para trás assim que o projeto acabar. Eu acredito que estamos deixando um belo legado.
Então, temos a própria versão da Colômbia sobre o Five Case Model. Então, tudo tem sido adaptado ao ambiente colombiano, traduzido ao espanhol, e conseguimos entregar agora um treinamento em espanhol online, já que é impossível cara a cara agora. Nós também temos a construção de capacitação na Colômbia de oficiais. Isso é para ajudá-los a compreender, adaptar e promover o programa e as ferramentas do programa. Assim, à medida que falamos, estamos trabalhando com o banco também, que vai combinar cara a cara, treinamento online cara a cara, para continuar o treinamento de pessoas certificadas e também internacionalmente. Também estamos estudando um fundo de pré-investimento, isso é muito legal, muito bacana. Juntamente com a FDN e o Banco Interamericano, estamos desenvolvendo um fundo para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura na Colômbia, seguindo os princípios, e isso é muito importante. Excelência técnica, igualdade de gênero, inclusão social e proteção ambiental. Nós planejamos alguns eventos em novembro, no período às 11 da manhã, no tempo de Brasília. E teremos um painel com a discussão do presidente do BID, do Reino Unido e da Colômbia. Então, eu acho que teremos uma sessão muito interessante. Os panelistas vão falar como o fundo pode ser um catalisador para investimento nos projetos e proteção ambiental. Então, esses são tópicos relevantes. Vamos ter certeza de que, vamos assegurar de que a nossa comunidade, as nossas práticas e na nossa rede, isso vai ser no dia 10 de novembro, às 11 da manhã, no horário de Brasília. Nós também desenvolvemos a comunidade de prática, desenvolvemos uma comunidade ligando um grupo do treinamento de Five Case Model. Dessa forma, essa comunidade, queremos compartilhar dados, informação, as melhores práticas, eventos, possibilidade de treinamento para nossos membros da comunidade. Ao fim da minha apresentação, vou deixar um link disponível para vocês e eu gostaria de ter certeza que todos se juntassem à nossa comunidade de boas práticas. Gostaria de me assegurar de que desenvolvemos uma solução que pode ser aplicada em outros países, outras regiões e programas diferentes. Então, esperamos que a nossa proposta para estender o nosso programa para mais 3 anos, por exemplo, obtiver sucesso, seremos capazes de trabalhar com o Brasil, assim como fizemos com a Colômbia. Então, nós esperamos que, ao longo desse tempo, seremos capazes de falar sobre o modelo, a construção do modelo de Five Case Model do Brasil. E eu sei que tivemos várias conversas com o ministro da Economia, e já demonstramos muito interesse em desenvolver algo similar para o Brasil. Aprendemos que isso pode ser usado em outros países, basicamente. Nos últimos 3 anos e meio, aprendemos que o programa de sucesso, ele se apoia no modelo. No nosso caso, se envolve a IPA trabalhando diretamente com os nossos parceiros. Então, estamos no centro dessa entrega. Visitamos a Colômbia, o Brasil, Peru, México, Indonésia e Vietnã. Também, na presença local, temos pessoas do Reino Unido nas embaixadas e temos um balanceamento ideal de conhecimento. Também é interessante escolher os parceiros ideais durante a implementação e a monitoração do programa. O Banco de Desenvolvimento da Colômbia tem uma grande reputação. Eles estão comprometidos a aumentar os padrões para desenvolvimento na Colômbia.
Então, a adoção dessas ferramentas na entrega do treinamento com eles e o BID, que é um ótimo parceiro e com o qual já trabalhamos antes para a implementação desse programa. Como eu disse anteriormente, foi muito importante deixar um legado para trás para apoiar a prática prolongada desse modelo. Isso envolve, primeiramente, ter as ferramentas adaptadas e traduzidas. Temos agora em 3 línguas, indonésio, espanhol e inglês. Temos as plataformas de aprendizado online e parece que as pessoas continuem aprendendo após o término do programa em outros países. E, finalmente, criamos muitos links e exploramos o nosso programa e iniciativas multilaterais. Ligamos o PIB do Brasil para a infraestrutura de G20. Temos parcerias multilaterais com os bancos, o BID, e estamos cofundando muitos projetos e atividades para, por exemplo, o programa bilateral Colômbia-Reino Unido. E isso ajuda a promover o perfil do nosso programa. O meu slide final é esse aqui. Gostaria de deixar vocês com os links relevantes para o 5Case Model e os materiais em inglês. Também temos esse disponível em espanhol e na língua da Indonésia. Gostaríamos de que vocês são muito bem-vindos a se juntar ao nosso grupo de boas práticas. Deixo o link aqui para vocês. Nós compartilhamos dados, informação, eventos, práticas, oportunidade de treinamento nessas práticas. Eu garanto que vai ser muito útil para vocês. Gostaria que se lembrassem do GIP e dos eventos, e do evento que vai acontecer dia 10 de novembro, às 11 da manhã, tempo de Brasília. Então, esperamos ver vocês todos lá. Gostaríamos de cedo adaptar o Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelas palavras. Thank you very much, Mr. Javier Encinas. Thank you, Mr. Encinas. Congratulations for your speech. Nós temos sido aí entusiastas da questão do uso do 5Case Model. Temos buscado no Brasil, no TCU em especial, entender um pouco melhor, aprender com os casos de sucesso que tem sido implementado. E já então passar a palavra para o Pedro Capellucci, secretário interino da SDI, Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia. O Pedro, o Diogo, que estava antes à frente da secretaria, e o Pedro tem sido grandes parceiros nas discussões, sempre tem, de algum modo, permitido e facultado a discussão no âmbito do TCU. Já agradeço a deferência e a possibilidade de discutir temas tão relevantes na área de infraestrutura. O Pedro, então, ele é servidor público de carreira, da carreira de Finanças e Controles da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, e membro do Conselho de Administração da BGF, formado pela UNB, e sei também um grande entusiasta do tema. Então, Pedro, seja bem-vindo, por favor, você tem a palavra por 20 minutos. Bom dia, Nicola, bom dia, ministro Zimler, bom dia, professor Flieber, bom dia, Javier, bom dia de Belo também. É sempre um prazer participar das iniciativas do Tribunal de Contas da União com o objetivo de resolver problemas que são tão importantes para o país. Para nós é sempre muito bom trabalhar junto. Infraestrutura, eu sempre falo, né, é um tema tão complexo e envolve a participação de tantos atores diferentes que a gente tem que ter o apoio de todos sempre para conseguir atingir os nossos objetivos, né? E Nicola, você disse aí muito bem, somos entusiastas do 5Case Model, e eu não poderia começar a apresentação aqui sem fazer um agradecimento público ao Javier, ao IPA e à Embaixada do Reino Unido por todo o apoio que eles têm nos dado para estruturar a possibilidade de utilização do 5Case no Brasil. Temos trabalhado em parceria com treinamentos, vi aqui no chat da transmissão no YouTube, pessoas preocupadas com o treinamento. Isso é fundamental de fato, e o IPA e o Javier, pessoalmente,
tem sido muito engajado em nos ajudar nesse sentido. Já fizemos algumas turmas de treinamento com o governo federal, vamos começar agora com os entes subnacionais também, e estamos tentando manter essa rede sempre ativa. Temos grupo no WhatsApp com discussões diárias, e isso é fundamental para que a gente alcance os nossos objetivos. Vocês veem a minha tela? A minha apresentação? Vemos sim, Pedro. Ok, então vamos lá. Não está na tela inteira? Não está a tela inteira, não. Ainda não. Agora foi. Eu tenho um desafio grande proposto pelo Nicola aqui, que é falar de análise de custo-benefício em projetos de infraestrutura em 20 minutos, ou até um pouco menos agora, dado que eu já gastei um pouco. Mas a minha ideia aqui é mostrar e debater um pouco como o Ministério da Economia vê a análise de custo-benefício como uma ferramenta para ajudar a resolver problemas e facilitar o alcance dos nossos objetivos. Eu acho que esse é o ponto central. A análise de custo-benefício, como outras iniciativas, são complementares e fundamentais para que a gente resolva problemas. Problemas que o ministro Zimler esclareceu de maneira muito objetiva na apresentação do evento, problemas que o Di Bello relatou tão bem na apresentação dele também, que o Nicola comentou, são problemas que obras paralisadas, obras que não são entregues no prazo, obras que não entregam valor para a sociedade, que a gente precisa endereçar soluções. E nós sabemos, vimos ao longo desses anos, que vários são os problemas que causam e que culminam com esse resultado. Acho que e isso passa desde o planejamento da obra ou da carteira de obras até a fase final de implementação e operação dessas infraestruturas. Ressalto aqui a palavra operação, porque o Nicola colocou muito bem no início, às vezes concluímos obras e não operamos, simplesmente temos obras na área da saúde, por exemplo, que precisamos tanto e não temos condições de operar. Então, esse ciclo todo nós temos que olhar. São problemas recorrentes que todos conseguem ver tranquilamente, né? Nós aqui, do ponto de vista do setor público, e certamente as pessoas que estão aí do setor produtivo nos acompanhando têm isso de maneira muito mais clara, porque impacta em suas atividades de forma muito nociva. Então, acho que esse desafio é muito claro. E eu queria dizer, na verdade, que nós aqui entendemos que esse problema ainda é muito maior. Claro, temos que resolver essas entregas que estão aí em andamento, mas os vários diagnósticos mostram aí que nós temos um grande gap de infraestrutura no Brasil. Isso a gente escuta falar sempre, né? Agora, quando a gente olha para alguns números, isso fica muito mais claro. Quando a gente... a apresentação não está aparecendo? Tá aparecendo. Parece que não está aparecendo no YouTube, Pedro. Parece que no YouTube ainda não está aparecendo. Acho que no YouTube às vezes alternam entre a fala do... Tá, não, ok, vamos lá. Acho que agora vai aparecer. Quando a gente olha para os números que mostram esse gap, isso fica bastante evidente, né? O Brasil tem um baixo estoque de infraestrutura em relação ao PIB, comparado com os outros países. Quando a gente vê, o Brasil tem 30% de estoque de infraestrutura, enquanto os outros países desenvolvidos e até os nossos pares têm ali uma média de 60% em relação ao PIB. E além disso, como se não bastasse termos um baixo estoque, investimos pouco quando comparado com os outros países. Então, o que significa que nós temos menos infraestrutura do que os outros países e ainda investimos menos que eles. O resultado disso é inevitável, né? Um aprofundamento dessa diferença comparativa com os outros países, o que tem um reflexo na nossa economia de grandes dimensões. Investimos pouco em relação aos outros países e investimos pouco também quando comparamos com o nosso próprio passado, né? Lá no final da década de 70, início da década de 80, nós chegamos a investir muito mais do que investimos hoje. Chegamos a investir ali entre 6,5% e 7% do PIB, e depois tivemos uma trajetória bastante descendente. Então, a média dos últimos 10 anos
nós temos investido ali em torno de 2% do PIB em infraestrutura. E aí, a gente tem que ter claro quais são os nossos objetivos, né? O Ministério da Economia fez um estudo e publicou em agosto do ano passado, mostrando que para a gente alcançar um estoque de infraestrutura compatível com esses países desenvolvidos daqui a 30 anos, nós deveríamos triplicar o investimento que nós fazemos hoje, já de maneira imediata. O que significa, nessa área, transformar o investimento que a gente tem hoje no que é essa área azul aí que vocês veem, ou seja, é triplicar agora e ainda aumentar mais. E para isso a gente tem grandes desafios, né? Sabemos que temos uma dificuldade grande de aumentar o espaço fiscal para fazer investimentos, então nós confiamos numa participação privada muito maior no investimento em infraestrutura. A exemplo do que aconteceu com os setores de energia e telecom depois das privatizações no final da década de 90. Quando a gente olha para esses setores, a gente percebe claramente um aumento imediato e grande dos investimentos que foram feitos e que transformaram a nossa infraestrutura, e isso todos nós aqui vimos esse processo, né? É isso que a gente tem que fazer para os outros setores também. E para a gente aumentar de maneira consistente esses investimentos privados, a gente precisa construir uma série de soluções. E essa série de soluções ela tem que estar baseada em princípios, valores, fundamentos. Não podemos ter espasmos de investimentos, de aumentos de investimentos, como nós vimos aí num passado recente. Nesse sentido, várias iniciativas estão em curso aí, sendo executadas pelo Ministério da Economia e pelos outros ministérios também, o Ministério de Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia, de Comunicações, de Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Regional. São várias as iniciativas, né? São reformas estruturantes, eu acho que são princípios ali fundamentais que precisam ser seguidos, são simplificações e desregulamentações que nós vemos aí publicadas quase que diariamente por vários ministérios. Temos trabalhado bastante para criar regimes de autorização para investimentos públicos, né, que vão permitir uma criação de estoque de infra pela iniciativa privada, pela livre iniciativa de todos, como a exemplo no setor de ferrovias e telecom. Então, e além disso, estamos trabalhando com reformas dos marcos regulatórios setoriais para quebrar a barreira ao investimento privado. E aqui o saneamento, eu acho que é um exemplo muito claro desse processo. Então, esse é um trabalho amplo que tem que ser seguido. Então, confiamos bastante que o aumento do investimento privado é o que vai nos possibilitar alcançar esse objetivo. Mas nós sabemos que boa parte desse investimento privado, ele ainda vai depender de um esforço público. O que eu digo que é um esforço público? Quando a gente fala de concessões e parcerias público-privadas, nós estamos falando de que o setor público precisa tomar a iniciativa de fazer uma concessão ou de fazer uma parceria público-privada. Então, a gente tem que decidir fazer isso. E parcela residual, claro, do investimento, ele vai ser executado diretamente pelo setor público. Acho que isso é inevitável, sabemos disso. Então, e aí, quando a gente depende dessa participação do setor público na construção desse investimento privado, é que entra a importância da análise de custo-benefício. Ela é um elemento fundamental para conduzir a decisão dos gestores públicos. Ela é uma ferramenta que vai nos possibilitar medir ali da perspectiva da sociedade o valor monetário dos custos e dos benefícios de cada projeto. Isso vai permitir uma comparação e facilitar a tomada de decisão. E aí nós vamos ter a diferença entre a análise de custo-benefício social e a privada que a gente, na análise de custo-benefício social, a gente está olhando os efeitos do projeto, os custos e os benefícios, do ponto de vista da sociedade. Então, a gente está incorporando ali, monetariamente e facilitando a decisão, os benefícios indiretos e as externalidades que a gente não consegue, de maneira trivial, medir. Então, isso tem um efeito positivo ali e ajuda a resolver problemas que foram citados aqui ao longo dos debates de maneira muito relevante.
Então, isso deve guiar o setor público nessa decisão de estruturação dos projetos, né? A gente tem recursos humanos e financeiros escassos, obviamente, então a gente tem que fazer, a gente tem que ter a gente tem que trabalhar muito para ter consistência nessas decisões e seguir em frente. Por que isso é tão relevante, né? Quais são as evidências que nos mostram isso? A gente tem uma série de diagnósticos aqui que mostra que a boa avaliação e a seleção dos projetos, elas têm um impacto muito significativo no efeito que os investimentos geram para a sociedade. E fica evidente ali que temos deficiências nessas etapas. São relatórios, são estudos do Banco Mundial, do FMI, da OCDE, são acórdãos do próprio Tribunal de Contas que deixam bastante evidente o quanto nós precisamos avançar nesse caminho. E aí, aqui a gente pode perceber o quanto é diferente eu fazer um investimento em projetos que geram um maior retorno para a sociedade, eu acabo tendo um impacto para a economia muito mais significativo. Então, o que a gente defende aqui é que a análise de custo-benefício ela é um dos fatores que deve ser levado em consideração, um dos principais fatores que deve ser levado em consideração para a decisão dos gestores, para que a gente evite problemas que tivemos no passado. A ACB é utilizada por diversos países na seleção desses investimentos. Temos o exemplo aqui do Chile, que é um case de bastante sucesso e uma referência para todos nós na região. A União Europeia também tem o seu guia, o próprio Reino Unido. Então, a nossa ideia para a análise de custo-benefício é criar esse ambiente de discussão e a padronização dessa análise de maneira que a gente possa usar isso com consistência e de maneira perene no tempo, né? A gente tem trabalhado bastante com os centros de governo, o Ministério da Casa Civil, com a Casa Civil e dentro do próprio Ministério da Economia e com os setoriais na construção do método. Acho que nós não podemos pensar muito na hora de executar os projetos, né? A gente tem que trabalhar nos métodos, ter as metodologias disponibilizadas e fazer com que todos trabalhem ali numa fábrica de salsicha. É o exemplo que a gente usa sempre aqui. A gente tem que ter isso tudo já definido antes, a gente tem que validar essa metodologia e passar a aplicá-la em larga escala, né? Como a gente viu lá no começo, o nosso desafio em termos do tamanho dos investimentos que nós temos que fazer é gigantesco, né? Esse processo de padronização de parâmetros, ele não é trivial, então nós estamos construindo isso com várias parcerias, temos algumas consultorias contratadas, temos o apoio do IPEA, enfim, temos ali uma série uma rede de discussão para fazer esse tipo de análise. E a nossa ideia é publicar um guia de análise de custo-benefício para os projetos de infra, que seja aplicável aí a todos os projetos, os grandes projetos de infraestrutura no país. Nesse sentido, a gente já avançou. O ano passado fizemos a publicação de um estudo sobre a taxa social de desconto, que é um elemento fundamental no cálculo do custo-benefício dos projetos, e fizemos uma consulta pública agora recentemente sobre o Guia Geral de Análise Custo-Benefício. Os próximos passos em relação a isso são os manuais setoriais, e aí eles estão sendo elaborados, claro, em conjunto com cada um dos ministérios, né? A ideia é ter esses parâmetros todos já pré-estabelecidos para que a gente consiga usar essa análise de custo-benefício. E como? Quando usar, né? Aqui a gente sempre gosta de trabalhar com esse ciclo do investimento, desde o planejamento até a avaliação dos resultados, justamente para tentar endereçar soluções para os problemas que acontecem nas diferentes fases do projeto. E nessa etapa do planejamento é onde a ACB, e ali numa versão preliminar, tem o maior potencial de nos ajudar. É ali que a gente vai identificar as melhores soluções para os problemas que são diagnosticados. Então, lá o Ministério Setorial, na etapa de plano, lá no seu planejamento, se utilizar a ACB como um guia da escolha das melhores soluções, vai
fazer com que o desencadeamento da estruturação desse projeto até a sua execução seja facilitada enormemente. E aí, claro, uma ACB, uma análise de custo-benefício detalhada no momento da estruturação do projeto, vai confirmar se, de fato, aquela percepção que se teve na etapa do planejamento, ela é, de fato, verdadeira. E aí, assim sucessivamente, né? E volto a ressaltar, em relação ao Five Case, eu acho que a estrutura de como, a lógica do Five Case, ela vem também, olhando para esse grande ciclo aqui, nos ajudar bastante. Então, a gente enxerga a análise de custo-benefício dentro da estruturação dos 5 casos ali do projeto, para contribuir para essa entrega no prazo, com os benefícios que foram de fato estimados e no custo que foi projetado. Então, a análise de custo-benefício ela é uma solução, uma ferramenta que vem junto com outras ferramentas para que a gente possa entregar aquilo que nós precisamos entregar. Então, de forma resumida, essa visão de longo prazo, ou seja, a utilização da ACB ali na etapa de plano, ela vai ajudar também a atrair esse investidor privado, ela vai mostrar, ela vai dar transparência para os investidores e para todos os gestores de quais são os melhores projetos e como a gente está fazendo essa implementação. E aí, de novo, né, falei aqui que a análise de custo-benefício ela vem junto com uma série de outras iniciativas. Aqui, só um breve resumo do que nós temos feito, né, nós e todos os ministérios, para todo mundo entender onde que isso se encaixa. Como eu falei lá no início, os desenhos de mercado são fundamentais para a gente atrair esses investimentos. As metodologias, tanto da análise de custo-benefício como do Five Case Model, também são complementares ali, assim como o desenho do catálogo de parâmetros, que também estamos desenvolvendo em conjunto, o Observatório da Infraestrutura, que é uma iniciativa que nós estamos tocando aqui pelo Ministério da Economia, em conjunto também com os ministérios setoriais, para trazer para um ambiente único e dar mais transparência às informações que a gente tem sobre infraestrutura. Hoje a gente tem as bases de dados, mesmo as que nós temos, estão todas muito espalhadas, então aqueles que precisam tomar decisões considerando dados, mesmo que públicos, têm uma dificuldade muito grande. Então, a nossa ideia é colocar isso tudo no mesmo ambiente, aproveitando iniciativas que já estão avançadas em alguns setores. Então, no setor de logística, por exemplo, já há uma consolidação maior dessas informações, setor de energia também. Então, a ideia é colocar isso tudo dentro de uma mesma base e facilitar a transparência dessa iniciativa. Claro, a estruturação de projetos, como todos veem aí hoje, é um esforço que o governo tem feito para aumentar a participação do investimento privado e a gente começar a subir aquela escada do crescimento dos investimentos em infraestrutura. Temos um programa de parcerias que é hoje muito maior do que tivemos no passado, né? Então temos estratégias de estruturação de projetos sendo desenvolvidas para ajudar os ministérios aqui, do ponto de vista do governo federal, mas também os subnacionais. Vi ali também nos comentários do chat do YouTube pessoas preocupadas com a capacidade de estados e municípios de estruturar projetos de parceria. Temos desenvolvido iniciativas nesse sentido, concordamos claramente com isso. Então, o Fundo de Estruturação de Projetos, que é administrado pela Caixa e supervisionado pela Secretaria do PPI, é um exemplo disso. Então, a ideia é difundir a prática das concessões e parcerias também para estados e municípios. E, claro, não faz sentido que todos os municípios tenham ali uma estrutura capaz de fazer essas estruturações, né? A gente tem que ter ganhos de escala, a gente tem que conseguir fazer com que as experiências sejam compartilhadas. E aí a capacitação também vi essa preocupação no chat ali, é um fator fundamental. E aí o Javier, de novo, tem nos ajudado bastante nisso, assim como a ENAP e parceiros como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Enfim, são vários os atores. Sabemos da importância que a capacitação tem para que a gente dê solidez para esse processo todo de reavaliação de como fazer os investimentos em infraestrutura. O TCU também pode ser um grande parceiro nesse sentido, tem uma estrutura muito
capaz de fazer muito preparada para fazer essa disseminação de conhecimento. E temos algumas outras iniciativas. O ministro Zimler falou lá no começo sobre o cadastro de obras, que sempre foi uma determinação do Tribunal de Contas e que vai virar realidade agora em 2021. De fato, é muito difícil, a gente não tem dados, né? A gente não tem as informações nem para avaliar aquilo que nós estamos executando de maneira consistente. Então, várias iniciativas têm sido feitas. Fizemos, junto com a CGU e o TCU, um diagnóstico das obras paralisadas, muito baseado no Acórdão 1079 do Tribunal do ano passado, ou 2018, na verdade. Então, temos que trabalhar bastante nesse sentido. E aí tem duas últimas iniciativas que são extremamente importantes. É a visão de longo prazo. Na semana passada, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que criou um comitê que vai unificar o planejamento da infraestrutura. Essa é uma iniciativa que nós defendemos desde o começo desse governo, e ela tem um potencial muito grande, acreditamos muito nisso, de atrair o investidor privado. A gente tem que usar todas as informações que a gente tem. Hoje, por exemplo, a gente tem vários planos setoriais que são muito bem feitos, mas eles trabalham com horizontes temporais diferentes, eles usam premissas econômicas às vezes diferentes. Então a ideia é trazer isso tudo para uma mesma base, incorporar ali melhores práticas que nós observamos aí de outros países, recomendações da OCDE, enfim, para colocar isso de uma maneira que o gestor público possa tomar decisões que gerem um maior impacto para a sociedade. Nesse sentido, um ponto que a gente temos que resolver na sequência, e foi citado aqui também, Javier tocou nesse ponto, e o professor Flibiak também, a governança. A governança ela é fundamental para que a gente consiga partir do ponto do plano, para aquilo que a gente acha que é solução para os problemas, para a implementação, e evitar uma série de problemas que vimos aí, de obras que se iniciam e não conseguem ser concluídas. Então, a governança de como iniciar os investimentos tem que ser discutida e tem que ser aprimorada sempre. Então, esse também é um dos desafios que o Ministério da Economia, em conjunto com os ministérios setoriais, tem feito ao longo desse período e temos que entregar isso num futuro muito próximo. De maneira bastante sucinta, era isso que eu tinha para dizer. E queria reforçar um ponto que eu acho que é fundamental. Nós temos uma grande oportunidade de transformar a nossa infraestrutura. Hoje a gente tem equipes que são brilhantes, tanto no Ministério da Economia, nos ministérios setoriais, Ministério da Infraestrutura, de Minas e Energia, de Comunicações, do Desenvolvimento Regional, de Ciência e Tecnologia, que são aqueles que trabalham mais diretamente com infraestrutura. Temos equipes muito qualificadas, muito capazes e muito empenhadas em transformar. Temos que aproveitar esse período para olhar para o que deu errado no passado e construir diferente. Eu acho que, e nesse sentido, o Tribunal de Contas é sempre um parceiro e temos que aprender muito com a análise que vocês fazem. Entendemos que, embora duros às vezes, temos muito que aprender ali. Então, muito obrigado, Nicola, obrigado, ministro Zimler. Eu acho que são sempre boas essas oportunidades de discussão. Pedro, muito obrigado pela fala, pela apresentação. O ministro Zimler acabou de sair, ele precisou se ausentar em função do plenário, que começa daqui a pouco, a sessão, e vai ter uma série de processos que ele vai relatar hoje. O ministro é entusiasta dos temas de infraestrutura, então fez questão de acompanhar as falas dos palestrantes. É um privilégio poder ouvi-los, poder aprender com vocês, compartilhando conteúdo de qualidade com a nossa equipe do tribunal e com vários outros colegas que estão assistindo pela internet. Agradecer muito ao Pedro Capelupi, não só pela participação agora, mas também pela parceria que tem sido trazida ao tribunal em termos de discussão de grandes temas da área de infraestrutura. Falar aí com o Javier, que nós somos grandes entusiastas também no 5Ks Model, temos participado sempre dos cursos e temos a pretensão de investir cada vez mais nesse tema, para que, de algum modo, o tribunal possa utilizar desses conhecimentos no cumprimento da sua missão, que é contribuir com o aprimoramento da administração pública. Então, nós temos a pretensão de aprender mais e também compartilhar esse conteúdo, ensinar mais nos nossos trabalhos, utilizando o conhecimento aqui aprendido. Então, gostaria de desejar uma excelente tarde a todos, uma excelente semana de trabalho,
e agradecer mais uma vez a participação de todos pelo conteúdo de qualidade que foi compartilhado. Um grande abraço a todos e uma boa semana de trabalho.